ter crédito, se a empresa vai ter crédito para resolver os problemas. Significa olhar para dentro do problema e ver quais são as estratégias que serão adotadas para executar, para execução. E isso não está só ligado ao crédito, está ligado a entender como é o negócio, como está o negócio do cliente e do empresário, para definir quais vão ser as prioridades para pagamento que vão dar capacidade dele retornar ao mercado. Então, essa proteção de crédito, e nós fazemos um diagnóstico em 60 dias, mas isso foi antes da pandemia, porque se você me questionar agora, mas e agora, Luciano, o que eu faço? O que nós temos que fazer é rapidamente, e a Lucrativité, ela tem uma ferramenta muito legal, que nós formamos nesses 90 dias de crise, para entender em uma semana o que está acontecendo com o caixa da empresa e qual vai ser a necessidade dele para a retomada de negócio, para a retomada do negócio. E sempre evidenciando que cada caso é um caso. Não há uma fórmula mágica para tudo. Porque cada empresário lida de uma forma com o seu negócio. Então, entender em que momento ele está para dar orientação para a retomada, nós temos uma ferramenta de uma semana que a gente traz as informações para a mesa, e aí sim, diante dessas informações, nós vamos analisar e ver as prioridades para o negócio dele. E até dentro disso, viu, Alexandre, no que a transformação se dá no encontro, que é uma frase de um saudoso amigo nosso, que já não está mais entre a gente, ele faleceu há 8 meses atrás, o senhor Pedro Luiz, gratidão pela vida dele, é o seguinte, quando a gente fala dessa transformação, é porque a gente aprende um com o outro. Não há como agora, em 1 hora de bate-papo, a gente simplesmente falar que tudo vai ser resolvido e tudo vai ser equacionado no curto prazo, porque não vai. Agora, o que nós temos que levar é que é um desafio pessoal de cada empresário, acreditando no negócio, ter a esperança de que é possível resolver. E não há outra forma de resolver a questão, não há, gente, não se iludam, se não tiver informação. Não tente levar o seu negócio da forma como vinha há 90 dias atrás. Talvez a pandemia tenha vindo até para antecipar algumas decisões. Muitos empresários que poderiam desaparecer ao longo de 2, 3, 4 anos, talvez não tenham fôlego agora. E muitos vão ter a oportunidade de reaprender para ficar no mercado sob outra ótica do negócio. E isso é o mais importante. E sem informação, isso vai ser impossível realmente atingir qualquer meta, qualquer objetivo. Muito bem, Luciano. Obrigado pela sua colocação. Acho que a gente pode entrar num outro tópico, que seria a questão de financiamento. O que você consegue passar para a gente a respeito de financiamentos? Quais estratégias para a obtenção de crédito, enfim, o que pode ser feito, renegociado? Ok. Esse é um ponto que está afligindo muito o mercado, né? Todos estão falando em financiamentos, nas liberações de linhas de crédito que o governo está aí aprovando, né? Então, eu diria o seguinte, que até o sistema não tem capilaridade para atender todo mundo nesse momento. Isso vai ser resolvido e vai ser diluído ao longo de um prazo, né? Mas eu diria que isso é até benéfico, porque se o crédito tivesse muito disponível hoje, se todos estivessem tendo acesso ao crédito, nós só prorrogaríamos, na minha opinião, tá, no meu tempo de vivência, meu e do Eduardo, 37 anos, nos levaria a um problema pior lá na frente, que é uma pandemia econômico-financeira, de inadimplência. Porque se você não fizer uma análise agora do que vai ser feito com o crédito, ele não é benéfico, ele é maléfico. Porque você vai adiar decisões e problemas, porque na pressão, e como parte das empresas que estão sofrendo com o problema são micro e pequenos empresários, eles tomam decisão muito no emocional e na base da pressão psicológica daqueles que estão ali à frente dele. E aí, em decisão emocional, nunca você tem a melhor decisão, né? Você sempre vai priorizar uns em detrimento de outros, em detrimento da estratégia. E isso vai comprometer o negócio. Então, até colocando em relação a isso, nós temos hoje 20 projetos, né, na Lucrativité, nós estamos trabalhando sem o crédito. Nós estamos trabalhando nas estratégias. E a maioria dos projetos que nós temos são empresas que precisam do crédito. São empresas linkadas, eu estou aqui, nós estamos no ABC, parte dos nossos projetos estão linkados ao setor metalúrgico,
que é um dos setores mais afetados pela crise, e muitos também da área de serviços, né? Então, nós não conseguimos crédito ainda, mas nós estamos trabalhando por ele. Na hora que vir, vai vir na hora certa para aplicar no lugar certo, que é na retomada do negócio. E estamos juridicamente, junto com nossos advogados, tendo as estratégias para segurar a parte que ficou lá de trás e que não pode vir para o jogo agora, porque é impossível. Você não tem receita, então você tem que trabalhar com o mínimo. E trabalhar com o mínimo é dar sustentabilidade ao negócio. É fazer com que o negócio, realmente, é uma palavra complicada de se usar, mas que o negócio sobreviva. E sobreviva mesmo na enfermaria ou mesmo na UTI. Mas sobreviver é importante nesse momento. Aí sim, quando o crédito vir, e vai vir, na hora certa, ele venha para ser colocado no lugar certo, que é na reestruturação do negócio, para fazer receita. O crédito tem que vir para gerar receita. O crédito não pode vir para pagar custo fixo e custos lá do passado, porque senão você vai ficar endividado e corre risco de perder o negócio. É isso aí. Dinheiro, gente, faz dinheiro. É o que o Luciano colocou assim em poucas palavras. Se você tiver o dinheiro na mão e esse dinheiro servir para que você ganhe mais dinheiro, você vai ter capacidade para que lá na frente você consiga acertar essas situações que ficaram no passado. Então, entra o crédito, é importante o crédito? Sim, mas desde que ele seja bem aplicado no negócio e não no passado. Então, Luciano, Eduardo, a gente pode entender que antes de obter o financiamento, seria importante fazer um diagnóstico, buscar uma reestruturação, fazer um plano de contas, como melhoria de reforma, de forma sistêmica, de melhorar a empresa antes da obtenção do crédito? Boa pergunta, viu, Alexandre? O que acontece, né? Antes nós tínhamos, essa é a métrica do nosso trabalho, nós ficamos 60 dias dentro da empresa levantando toda a parte de sistema, parte de custo, parte de custo variável, custo fixo, enfim. Porque quando o empresário nos procura, é uma característica do empreendedorismo e do negócio brasileiro, eles nos procuram muito mais na dor, né? Quando dá o problema no caixa, quando o empresário tem dificuldade de pagar contas ou quando ele fica aflito em não pagar contas, aí bate o pânico. Aí é onde ele contrata a consultoria, né? Acredito que é um processo que nós estamos passando de muitas mudanças, né? Essa pandemia ela vai servir para isso. Você não deve procurar uma consultoria só na dor, quando está na iminência ou no risco de perder o negócio, ou no risco de não pagar contas, né? A consultoria ela tem que vir como uma ferramenta de orientação. E procurando antes, você antecipa muitos problemas, né? Nós tivemos 2 clientes que há um ano atrás nos procuraram para fazer um trabalho de custo. A empresa estava com a liquidez de 3:1, ela tinha 3 valores no caixa, em detrimento de um que ela gerava, que ela tinha de custo, então ela tinha uma liquidez muito boa, e ela nos procurou para poder melhorar margens operacionais, porque ela estava perdendo receita e negócios em alguns segmentos, né, alguns negócios que ela produzia, então ela nos procurou para poder ver como é que ficaria o caixa dela para 1-2 anos, um orçamento para 1-2 anos. Isso é importante, a visão de longo prazo, né? Eu acredito que as empresas brasileiras, o empresariado brasileiro vai amadurecer muito nesse sentido com a crise, tá? Óbvio que nem todos vão sobreviver, isso não há como a gente também, é da vida. Há um processo natural de seletividade, né? Desde a pré-história, é assim que a gente evolui. É um processo normal de seletividade. Mas eu costumo dizer para os empresários que eu não estou no mesmo barco. Nem todos estão no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade. Porque num barco que vai afundar, eu não quero ficar. Então, é uma decisão muito mais pessoal do empresário saber o que ele quer para o momento. Se ele quer ficar com o negócio e ver no longo prazo, um diagnóstico se faz necessário, urgente, olhar para os números. E a gente pode fazer essa DRE rapidamente, viu, Alexandre e senhores? Em uma semana hoje. E lógico que nós não temos tempo para 60 dias para entregar um diagnóstico para o cliente, que é o que nós fazíamos anteriormente. Agora é uma coisa rápida, a gente até colocou o nome de diagnóstico express. A gente traz os números rapidamente, determina, vê o caixa como está e já determina as métricas e as estratégias para os próximos 2-3 meses, que ainda o país vai sofrer muito nos próximos 2-3 meses, para quando vier a retomada, nesse período, sim, se a empresa merecer o crédito, se as linhas do governo já estiverem disponíveis no mercado, aí sim busca-se o crédito certo para atacar o problema, e não para ser um paliativo, para ser uma anestesia que vai durar por um tempo e a dor volta depois.
Já é uma visão mais de longo prazo. O que a Lucrativité leva para os nossos clientes é através de uma DRE, através de uma visão do negócio dele, que ele tome decisões não de curto prazo. Ele tome, sim, decisões de curto prazo, olhando para um horizonte de longo prazo, até se antecipando algumas questões que podem acontecer lá na frente. Eduardo, fala um pouquinho mais da importância de uma DRE para o empresário. Deixa eu só cortar um pouquinho você, Eduardo, antes de você falar. Acho que tem muitos desses empresários de transporte, são empresas menores, tal, que talvez não tenham conhecimento técnico dentro do que vocês falam, um DRE, tal, um demonstrativo de resultado. Seria legal a gente elucidar, explicar como fazer um DRE, o que é um DRE, no que ele pode ajudar, e outras coisas mais que vocês acham importantes, como um plano de negócios, um plano de metas, enfim, se vocês puderem ser mais específicos, né, nesses termos técnicos, vai ajudar bastante os nossos associados. Legal, achei muito pertinente essa sua consideração. Realmente, a maior parte dos empresários não tem essa visão do que é uma DRE, que é um demonstrativo de resultado de um determinado exercício. Então, a abreviação DRE, demonstrativo de resultado de exercício, nada mais é do que pegar as informações em relação ao que ele tem de faturamento, sempre considerando emissão ou competência. Quando a gente fala emissão ou competência, é quando ele faz o faturamento, o que ele gasta para fazer esse faturamento acontecer. E aí a gente classifica dentro da DRE o faturamento, as despesas variáveis, né, que é toda aquela parte que vendeu, você vai ter que estar pagando. Que é o quê? São os impostos, são as comissões, são os transportes, não os gastos que vocês têm com fretes, as comissões. Aí depois vem toda a parte de estrutura da empresa, a parte seria a parte operacional do negócio, a parte administrativa, a comercial e, por fim, a parte financeira e não operacional. Quando a gente fala não operacional, é o que ficou para trás, que o empresário não conseguiu pagar e que agora ele está tendo que disponibilizar e tirar do faturamento dele para conseguir honrar os compromissos. Então, basicamente é isso. É ter um plano de contas. O que é um plano de contas? A determinação. Um plano de contas, por exemplo, luz, água, telefone, aluguel, e assim sucessivamente. Colocar tudo isso, mês a mês, e ter uma média desses valores, que baseado na média do faturamento, vai dar para a gente uma ideia de quanto está sobrando de dinheiro no caixa dele, ou seja, a rentabilidade. Então, esse estudo que a gente faz dentro da DRE, dentro desse diagnóstico rápido que o Luciano estava colocando agora há pouco, é ter pelo menos a base inicial. É claro que depois, com mais propriedade, com mais informações, nós entramos e pegamos essas informações de uma forma mais objetiva. E aí sim, a gente pode dar um palpite mais assertivo sobre a situação. Basicamente é isso daí. Agora, sobre investimentos e outras situações, o Luciano pode falar um pouquinho mais para vocês. E, em cima disso, complementando o que o Eduardo colocou, senhores, através da DRE, você passa a ter o quê? Informação e controle. Com informação e controle, óbvio que as decisões vão ser assertivas, não é que mais assertivas, vão ser assertivas, né? Mas aí muitos podem me perguntar, poxa, Luciano, mas eu não tenho receita nenhuma no momento. Eu sei que a maior parte dos associados aí no segmento da Blovex é um dos segmentos mais afetados pela crise. Sim, óbvio que vocês não têm receita agora, mas entender o que está acontecendo, ou aquela primeira questão lá de trás, a proteção do caixa. Muitos tinham crédito no banco, vinham girando o negócio em cima de financiamentos, né? Entender como está isso agora já é uma decisão assertiva para saber como lidar com essa situação. Esse passivo não pode ser ignorado, mas com a informação na mão, você pode, através de uma DRE, determinar em quanto tempo isso vai ser liquidado e como vai ser liquidado. E aí já ir para uma mesa de negociação, uma proposta pronta. Nós temos um cliente agora que está no centro do negócio, ele perdeu 90% das receitas, nós estamos trabalhando só com 10%, nós conseguimos, com medidas imediatas, dar tranquilidade para ele, não que as coisas vão ser resolvidas, mas que ele tem uma chance de retomada do negócio, porque hoje ele já conseguiu enxergar, nós já determinamos um orçamento na retomada, a partir agora de junho, ele já vai ter 20%, 30% de faturamento,
para chegar no final do ano, talvez com 45% a 50% do faturamento dele lá de trás, para em 2 anos, o segmento dele vai demorar de 2 a 3 anos para se recuperar, ele voltar a ter talvez o 100% pré-pandemia. O que é isso? É horizonte de longo prazo. Então, ele vai estar trabalhando focado em buscar receita, mas com as estratégias já definidas, o passivo lá de trás não vai estar batendo na porta dele. Ele vai ter tranquilidade para poder desenvolver e trabalhar focado na receita e em buscar novos negócios. Porque o que pode acontecer agora, com esse desespero, é que quando o mercado retomar, muitos empresários vão estar tão pressionados pelo problema lá de trás que ele não vai ter condição psicológica ou emocional para lidar com o problema. E aí ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E é aí que o negócio pode se perder. É aí que o negócio vai ficar realmente muito difícil de ser administrado. Então, vamos pensar, empresários, nesse momento, numa visão de longo prazo. É difícil, sim, mas há esperança. Há esperança. A esperança, ela move esse país, ela move há muito tempo. Eu já passei por muitas crises no setor financeiro. Eu já tive com grandes empresários. Empresa grande também quebra, viu? Não pensa que é só empresa pequena, não. Eu já vi muitos patrimônios de grandes empresas quebrarem nesses 37 anos, por falta de gestão, por falta de não ver lá na frente. E esquece e é tabu hoje pensar que só empresa grande tem sistema, que só empresa grande pode tomar decisão, que só empresa... Não. Eu tenho muitos negócios hoje focados na pequena empresa que já estão prontos para a retomada. A escolha é individual. Como você vai lidar com a situação? Você vai ficar se lamentando? Você vai ficar justificando os problemas? Ou você vai olhar para dentro de si e falar, não, eu tenho que melhorar. Porque se você não olhar para dentro de si e ver para onde você vai melhorar, você vai cometer o mesmo erro. Aí não vai ser a pandemia, vai ser outra pandemia econômica, outra crise que vai vir. Então, olhe para dentro de si, o que pode ser melhorado. E, na verdade, a gente tem uma característica muito clara no setor empresarial brasileiro, das pequenas e médias empresas. Elas são muito amadores na forma de tomar decisão. Isso é uma característica, é um jeito de aprender, mas é muito doloroso, né? Mas se essa crise trouxer para dentro de nós consciência do que eu posso ser melhor, você não vai ficar olhando para o outro, para o governo, para o banco, para o Bolsonaro, para o Trump, para a China, e buscar uma justificativa para tudo. É olhar para dentro de si para realmente buscar uma solução, não de curto e médio prazo, mas olhando para o longo prazo. Eu acredito muito nisso, é possível. Eu já vi muitos empresários dar volta por cima sem nada, recomeçando. A história da Honda mostra isso. Ele quebrou 4 vezes antes de montar a Honda, no pós-guerra, você imagina, sem nada. Então, quem lê a história do Honda vai entender muito do que eu estou falando. A esperança existe. É necessário acreditar. E vamos acreditar nisso. E outra coisa também, só para poder reforçar e complementar, a parte de sistemas é muito importante. É uma das situações que a gente percebe muito no empresariado, não usar sistemas de controle gerencial para poder estar tocando o negócio. É muito importante isso também, tá, gente? O Luciano Eduardo, aproveitando o gancho aqui, não estava muito no escopo, mas dinheiro faz dinheiro, né? Considerando essa frase, a gente sabe que tem alguns empresários no mercado, não digo só de transporte de forma geral, aproveitando a oportunidade de crédito nesse momento, com taxas menores, etc., com subsídio do governo, para buscar dinheiro para fazer outros negócios, né? Ou para ter a oportunidade de melhorar o seu negócio, não necessariamente porque ele está com um problema na empresa. O que vocês podem dizer a respeito disso aí para a gente? Olha, uau, eu estou aqui respirando, sabe, aflito nesses 90 dias, Alexandre, pensando em todas as formas de se buscar soluções, né, para o meio empresarial. E é muito difícil quando não está nas suas mãos essa decisão, né, quando não está nas suas mãos essa possibilidade, né. O governo já soltou alguns créditos, né, o Paulo Scaff deu uma entrevista na semana passada que o sistema estava sem capilaridade, que o recurso não estava chegando nas mãos do pequeno e médio empresariado. Agora já saiu 2 notas, hoje tem uma, inclusive, que a linha do Pronamp vai sair, que já está aí disponível, né? Então, eu estou aqui esperançoso, eu estou muito esperançoso
de que essas linhas, eu acredito muito nisso, tá? Irá sair na hora certa. Há 90 dias atrás, quando começou tudo a quarentena e todos os problemas, veio aquela coisa, não faturo nada, muitas empresas em quarentena, não tem nada de faturamento. E eu só pensava nisso. Puxa, tem que vir essas linhas de socorro, o governo tem que soltar, tem que liberar, não é uma coisa que o empresário provocou, ele foi vítima de toda a situação, né? E aí nós começamos fazendo 7, 8 reuniões todos os dias, levando muito mais psicológico, para acalmar o emocional, para dar essa palavra que eu tenho utilizado muito nesse momento, que é a esperança, do que propriamente resolvendo. Só que nesse período, olha como são as coisas, nesse período em que nós tivemos e que quase nada foi liberado, a não ser o recurso para as folhas de pagamento, aquela coisa toda, né? E muito disso ainda não chegou para o empresariado, tá? Que é um absurdo. Saiu uma reportagem semana passada no Estadão de 40 bilhões que o governo disponibilizou, pasmem, só 2 bilhões chegaram na mão do empresariado. 38 bilhões estão lá represados ainda. E isso eu acho um crime. Os bancos não estarem entendendo que isso aí é para pagar folha, para pessoas comerem, né? Mas, enfim, é uma questão que eu acredito que vai ser resolvida no decorrer desse semestre, né? Vai ser meio desgastante, mas vai vir na hora certa, porque o que era aflito há 90 dias atrás, sabe o que deu para nós? Porque se o empresário tem acesso ao crédito, nós não íamos ter também poder ou ascendência sobre ele para falar, não pague isso. Na pressão, ele toma muita decisão, mesmo com a consultoria dentro, tá? Porque ele tem o crer dele. Então, não dá para você falar, nós validamos situações, validamos decisões, mas nós não tomamos decisões, tá? A consultoria não tem essa obrigação. Então, se o crédito sai há 90 dias atrás, de forma farta, ele ia resolver os problemas do passado. Então, eu dei graças a Deus mesmo, disso ter acontecido, porque a aflição levou ele à força, a segurar tudo, porque não tem como pagar mesmo, então nós buscamos estratégias, dentro do meio jurídico, inclusive, óbvio, para poder segurar tudo. Agora que o recurso vai vir, e aí vai ter que vir, né? De alguma forma, algum recurso vai ter que vir. A empresa vai estar pronta para colocar o recurso no lugar certo. E como o Eduardo colocou, e você repetiu aí, dinheiro faz dinheiro, porque aí nós vamos gerar receita. Para poder dar força para a locomotiva, que é um jargão que eu uso muito na consultoria, quando a empresa está doente, é criar musculatura, porque quando ela está doente, ela perde massa muscular, ela não tem força, né, para caminhar. E aí você vai dando musculatura para ela. Aí o crédito vem para ser aplicado no lugar certo, para dar musculatura para o negócio e dar velocidade. E o empresário hoje, ele até coisas que ele passou lá atrás, 90 dias atrás, de desespero, hoje ele está agradecendo. Porque hoje eu digo assim, poxa vida, realmente agora eu tenho chance até de recuperar o meu negócio. A pandemia, alguns estão falando, a pandemia veio até para que eu recuperasse o meu negócio e não mais desse uma anestesia durante um tempo, para a dor não vir e adiar o problema. Hoje ele já tem uma visão de que a pandemia veio também para que ele tomasse decisão. E não ficasse, mais uma vez, justificando em cima de A, B ou C de situações políticas ou crises financeiras que o país vive. Não vive desde hoje, né? Vive há muito tempo, a gente sabe disso. Exato. Quando solta a peneira, né? Na verdade, o que acontece é que algumas outras empresas acabam obtendo parte desse crédito que deveria ajudar quem está realmente precisando, né? Mas, enfim, até estou dando uma olhada aqui, eu não sei se o Marcos quer fazer algum comentário, Marcos, alguma pergunta aí que tenha saído. Temos sim. Bom dia a todos. Luciano, tem dúvidas aqui. Eu vou começar com a última, que eu vejo que é uma dúvida que repercute mais. O Isaías Silva, ele está perguntando para a gente se o empréstimo é baseado nas emissões das notas fiscais. Então, a gente sabe que depende de qual instituição ele vai buscar, mas eu acho que você consegue ter uma informação mais completa para ele. Eu tenho mais 2 ou 3 questões depois do final dessa. A gente continua assim sem responder essa. Então, a dúvida do Isaías Silva para eu conseguir empréstimo, eles vão me calcular a possibilidade de adquirir minha base de empréstimo em cima das notas fiscais emitidas? Essa é uma pergunta muito recorrente no mercado, viu, Marcos? Obrigado, Isaías, pela pergunta. Sim, para as linhas do governo, todos os dados têm que ser oficiais, né? É uma questão aí de métrica do governo também,
para saber quanto que ele recolhe quanto que ele arrecada de imposto, né, em cima de dados oficiais, né, e é o que é certo, né, porque muitas empresas agora estão sendo penalizadas, porque elas tinham um poder, uma gestão tanto quanto complicada, né, em relação a algumas situações, e aqui não vou atacar, não vou criticar nada, às vezes é questão de sobrevivência mesmo, né, e cada um assume as suas responsabilidades, né, então, mas eu creio que a melhor forma de você enfrentar o problema é ter tudo realmente oficial, porque quem teve tudo oficial até agora e procurou fazer dentro da lei, e a lei existe para ser cumprida. Se você não cumpre, você tem riscos, né? Eu tenho clientes que já com tudo 100% oficial, ele teve 2 vezes o faturamento dele já aprovado numa linha de BNDES, que está aprovado, mas não foi liberado ainda, já pronto para retomada. Mas voltando àquela questão anterior, o crédito é para cobrir, é para alavancar e dar uma visão de longo prazo. Isaías, não tome recurso em momento nenhum se você não tiver uma visão do teu negócio. Não faça isso. Eu não recomendo. Não pegue dinheiro hoje para pagar o passado. Pegue o recurso para dar força para o teu negócio. E aí, decisões estratégicas, e eu não sei o tamanho do teu negócio, eu não sei qual que é a sua aflição, mas mesmo num pequeno negócio, dá para tomar decisões muito rápidas de proteção do caixa, que é o tempo do que nós estamos conversando hoje aqui. Até dentro disso, eu vou fazer um parênteses aqui, agradecendo o Rogério, da Concierge, tá? Rogério, não sei se você está nos assistindo aí, cara. Obrigado pela oportunidade. O network fez com que eu chegasse ao Rogério. E eu não conhecia o Rogério até 40 dias atrás. Olha só, através de uma rede de relacionamento e um grupo de empresários que nós participamos, o Rogério foi referenciado através de um amigo que participa dessa rede de relacionamento, e através do Rogério nós chegamos até a essa live aqui. Olha o que faz, o poder de transformação, do encontro das pessoas, né? E o Rogério meio que desesperado para nós. O que eu faço? Nossa, eu estou com dívida assim, eu estou com problemas dessa situação. Caramba, nós fizemos um diagnóstico express para ele rapidamente e conseguimos ajudá-lo. Não, ele sabe disso, longe de resolver o problema dele, mas ele já tem uma visão, tenho certeza, de longo prazo para o negócio dele, para a retomada. Ele está inserido no segmento. Então, e ele é um empresário que levava tudo em ordem, tudo absolutamente, rigorosamente em dia, nunca atrasou nada. Quer dizer, é um empresário de referência, mas ele perdeu 90%, 100% do faturamento. Como é que sobrevive em 3 meses? Não. Ou seja, agora ele já está com alguns créditos em andamento, que já está sendo analisado e vai ser aprovado, e ele vai colocar o recurso na hora certa, no momento certo, para a retomada. Coisa que se ele não tivesse enxergado, mas a decisão foi dele, viu, gente? Não foi nossa, não. Eu não empurrei nada para ele, ninguém tem a decisão pelo outro. Ele quis. E nós rapidamente formamos esse diagnóstico express para ele, e o crédito saindo agora vai servir para a retomada do negócio. Já complementando de novo aquela pergunta anterior também sua, Alexandre. O dinheiro certo, no lugar certo. Dinheiro faz dinheiro. E vai fazer dinheiro porque é assim que o mundo capitalista funciona. É um processo de seletividade, mas os melhores ficarão. E tem que ficar, é assim que vai funcionar e é assim que vai ser. Não há como salvar todo mundo, né? Não, evidentemente que não. Ô, Marcos, antes de você entrar na próxima pergunta, eu queria saber se a gente conseguiu restabelecer o áudio com o doutor Zé Fernando. Só para a gente saber se a gente já começa a colocá-lo aqui nas próximas questões. Doutor Fernando, o senhor ouve a gente? Consegue falar? Se puder soltar o microfone para... Infelizmente nós não estamos ouvindo, doutor. A gente vai deixando um pouco mais para o final as suas questões, para ver se a gente consegue interagir com o senhor até o final da live, tá? Marcos, você quer apontar mais alguma questão? Temos mais algumas aqui. Uma não é questão, afirmação. O Rogério pediu para falar para o Luciano que ele está assistindo sim, e agradeceu muito todo o serviço que você prestou junto à empresa dele. Nós temos aqui o pessoal falando de esperança, né, que a gente não deve abandonar nunca a esperança, o Luiz da Paz, até o nome sugestivo. E aqui uma pergunta legal da Rosilane. A Rosilane diz o seguinte: o que fazer com o custo fixo que ficou do passado? Então, está preocupado com aquelas dívidas do passado, uma vez que você indicou que é legal de não adquirir
uma linha de crédito para poder pagar a conta do passado. Mas essa conta existindo, qual a dica? Bom, vamos responder. É assim, o que ficou do passado, cada empresa ela tem uma particularidade. Isso daí a gente não tem como estar dando uma receita que sirva para todos. Mas é assim, o que ficou para trás, se for uma coisa vital, uma luz, uma água, um telefone, um aluguel, o máximo que você pode fazer é estar, de um certo modo, segurando até onde você pode segurar e acertando conforme as coisas forem acontecendo. Existem casos, por exemplo, de contas de energia elétrica de indústrias que são valores elevados, que, conversando no caso agora é o Enel, não é mais a Eletropaulo, eles conseguiram prazos. Então, o que é melhor? É tentar trabalhar junto a essas instituições, junto a fornecedores, uma prorrogação desses valores. Tentar segurar o máximo que puder e depois, quando essa situação passar, aí sim, sentar para negociar e dividir isso num longo prazo, diluir. Eu sei que não é bom ficar jogando o problema para cima dos outros, mas é um problema pontual e que aconteceu por conta de uma situação pontual, que foi essa pandemia. Então, o que é que tem que ser feito? É tentar segurar o máximo possível, mas isso ele é determinado pelo feeling do empresário. Então, muito difícil a gente dar esse palpite. Mas a base, o caminho é mais ou menos esse, tá bom? Maravilha. Eu quero aproveitar, antes do Marcos soltar alguma outra questão, só dar uma recapitulada. Nós falamos aqui de proteção de caixa, de obtenção de financiamento, diagnóstico, né, reestruturação, DRE. Eu queria colocar 2 pontos aqui para vocês falarem um pouquinho a respeito. Já teve uma questão aí, mas acho que não ficou muito claro, pelo menos não para mim. Os mais informais têm dificuldade de obter crédito? Essa seria a primeira questão, né? E a segunda, que também não estava no escopo, mas eu acho que é importante nesse momento, se a gente pode falar um pouquinho de impostos no regime tributário simples, presumido, real, se há algum refis, se há alguma possibilidade de prorrogação desses impostos, de algo que possa ajudar no fôlego dessas empresas. Legal, Alexandre. A questão da informalidade é uma questão muito delicada no país, né? Todos sabem que o país gera uma informalidade muito forte e gera é aquela coisa, né? O empresário não tem condição de pagar o imposto e ele é penalizado, às vezes, por não pagar, e agora vem a situação. Antes da pandemia, o que acontecia é que, para linhas de créditos normais, alguns órgãos financeiros, né, alguns bancos, eu trabalhei 17 anos no setor financeiro, conhecendo a característica do mercado brasileiro, eles levavam em conta, sim, essa venda, né? Era uma coisa, o país está combatendo isso há muito tempo, e eu acredito que agora, com tudo que está ocorrendo, talvez esse número diminua. Talvez venha uma grande reforma tributária aí que todos estão esperando há muito tempo e não vem, né? A gente não está aqui para falar de questões políticas, né? Mas, para hoje, o crédito ele vai ficar mais sensível, porque quando há o pânico no mercado, é uma síndrome, é um jargão que tem no mercado, uma frase, né? Que o medo é temporário e a ganância é eterna. O crédito vai voltar em algum momento. Aí eu não estou falando especificamente do crédito do governo, tá? Eu estou falando já de crédito do setor privado como um todo, né? Esses créditos vão voltar, mas não vai ser no curto prazo, porque o que nós estamos acompanhando no mundo inteiro é que os bancos centrais estão despejando bilhões, trilhões de dólares no mercado financeiro, que está dando liquidez. Essa liquidez não vem do setor privado, que está ainda amarrado, vem dos bancos centrais. Nos Estados Unidos, já quase 3 trilhões de dólares injetados, e falam que até o final do ano o governo vai injetar mais 3 trilhões, são 6 trilhões de dólares, metade do PIB americano injetado na economia. Isso para o mundo inteiro, na Europa, no Brasil também, com um pouco mais de dificuldade, enfim, mas a liquidez está vindo do setor público, não é do setor privado. Então, para o setor privado, ele vai querer analisar números de longo prazo, porque tem alguns segmentos que vão demorar 2, 3 anos. Por isso que, mais uma vez, a importância de fazer esse trabalho agora, de entender o seu negócio.
para realmente ter acesso a crédito lá na frente, porque o crédito vai ficar muito difícil. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, Alexandre, os bancos vão ficar mais seletivos. Então, até em cima de crédito para vendas sem nota, ou venda oficiosa, como a gente diz, vai ser mais difícil. Quer dizer, as dificuldades vão aumentar cada vez mais, elas vão aumentar, porque essa crise não veio para ficar 6 meses. Em alguns segmentos vão demorar até 5 anos. Olha o que a Renault está passando na França. Olha que grandes... Por isso que eu falei que grandes empresas quebram também, viu? A Renault, se não fosse uma empresa pública da França, certamente ela estaria hoje com dificuldade de se manter no mercado. Então, empresas grandes passam por dificuldade também. Quem não lembra da crise do subprime em 2008, nos Estados Unidos, que levou à quebra do Lehman Brothers? Quebrar um banco americano, pô, que absurdo. Enfim, grandes empresas também quebram, é problema de gestão, né? Agora, então, a gente pode tá passando aqui para quem está nos assistindo, então, que a informalidade é um problema para quem tem crédito hoje, certo? Sim, ela resolve no curto prazo. A verdade é que o empresário pensa, eu não tenho dinheiro para recolher o imposto, então ele vai para uma linha, opta por essa linha. Depois só vai criar problema. E hoje, quem fez isso está com dificuldade de levantar crédito. Ou, às vezes, levantar 50% ou 40% do crédito que ele teria direito. Aí vai impactar, porque os custos fixos dele estavam em cima do não oficial também. Perfeito. Aquele não oficial não é dinheiro no bolso dele. Ele paga a conta de telefone, ele paga salário, ele paga um monte de coisa. E aí isso vai ser dimensionado para baixo, o crédito dele. Isso vai impactar e vai fazer com que ele tenha dificuldade, e aí sim vai ter que tomar decisão de cortes dentro da empresa, né, dentro do negócio. Adequação. E com relação aos impostos, então, hoje existe algum programa aí do governo de prorrogação de alguns impostos? Quais seriam os impostos, ou de refinanciamento? Algo que possa ajudar? Porque a primeira coisa que todo empresário corta quando tem um problema dessa ordem, né, passa por uma crise econômica, é cortar imposto, né? Como é que funciona isso hoje? Na verdade, o governo, de um certo modo, já deu essa trégua, né? Ele já segurou alguns impostos e fez com que isso desse um fôlego para os empresários. As linhas de crédito que foram dadas para a folha de pagamento também foram uma opção para ajudar o empresário a passar por essa fase, até para que não houvessem também tantas demissões como aconteceram lá nos Estados Unidos, onde houve um pânico geral. Aqui, como a informalidade ela é muito grande, isso também tem um prejuízo muito maior. Uma coisa puxa a outra. Uma pessoa que tem registro e trabalha no dia a dia, ela gera outras necessidades que fazem com que essa população informal ela acabe tendo uma condição de sobrevivência. Então, se o governo tivesse segurado isso, a coisa teria ficado muito pior. Então, o que é que o governo fez? Ele deu essa trégua na parte dos impostos, conseguiu colocar um pouco de recurso para ajudar na folha de pagamento e conseguiu, de um certo modo, segurar um pouco dessa questão humanitária que a gente coloca. Tá? Infelizmente, como você não colocou agora há pouco, não está vindo na velocidade que deveria vir. Muitos empresários não conseguiram esses recursos tão essenciais para poder fazer com que a roda continuasse a girar, mesmo que numa velocidade mais baixa. Okay. Agora, em relação a refis, em relação a toda essa parte tributária, acreditamos, mas é assim, política a gente não pode estar dando muito palpite, porque cabeça de político e bumbum de neném a gente não sabe o que sai, tá, gente? Desculpa até fazer essa referência, mas é a tendência de que hajam linhas de prolongamento dessa dívida que eles acabaram adquirindo. Não no curto prazo, no longo prazo. Porque o que foi falado a princípio de, eu não recolho março, abril, maio, vou pagar em agosto, setembro, outubro, novembro, e assim, isso daí não vai dar, porque o empresário não vai ter condição de pagar nem o do mês direito, quanto mais o que ficou para trás. Então, deve acontecer sim, até por uma questão de justiça, uma questão de sobrevivência de todos os empresários como um todo. Ok. Deixa eu aproveitar agora o Marcos. Antes de eu chamar o Marcos, eu queria falar que nós estamos com um problema no áudio do Dr. Fernando, e eu vou citar alguns temas que a gente traria com o Dr. Fernando debater com a gente, que eu acho que vai ter que ficar para uma próxima live, que seria legal também a gente refazer mais uma live, porque acho que tem bastante assunto aqui que ainda dá para ser comentado, né? A gente ia falar
se essa fase que nós estamos passando, essa crise econômica, ia demandar uma consultoria judiciária para como recolocar legalmente esses contratos, negociações, ver as entrelinhas, enfim. Então, isso vai ficar para uma próxima live, tá? E, Marcos, só lembrando que a gente tem pouco menos de 15 minutos, e aí eu acho que do que eu tinha para perguntar aqui para o pessoal da Lucrativité, já está tranquilo. Eu acho que a gente pode focar agora nas perguntas do pessoal que tem assistido aí. Tem uma pergunta muito interessante da Cristina, mas eu vou deixar agora com vocês aí. Tá, vamos lá. A Cristina, ela diz o quê? Vou ler o tema dela. Estamos vendo que no nosso mercado, muitos empresários estão se desfazendo de ativos para fazer caixa. Contudo, o oportunismo, que é característico em momentos difíceis, os bens estão sendo vendidos muito abaixo do seu valor real. Ela quer saber qual a orientação de vocês com relação a isso. É melhor tentar uma linha de crédito onde os juros a médio e longo prazo seja menor que o valor pedido na venda do bem. Ou seja, é melhor vender o bem ou tentar uma linha de crédito a médio e longo prazo para poder passar essa fase. Vamos lembrar que só temos 15 minutinhos agora, 14. A Cristina perguntou, é isso? Isso, Cristina Ferreira. Tá, obrigado pela pergunta, Cristina. É uma decisão difícil, mas a gente tem orientado o seguinte, por isso que eu entender o momento que o empresário está, uma análise rápida de uma DRE é importante, porque se ele tiver fôlego, os ativos estão todos derretendo, né, no mundo inteiro. Quem tem ativos quer vender e não há comprador no outro lado, porque o sistema financeiro parou, e a maior parte das vendas e dos negócios vinham de financiamentos, e o setor privado deu uma recuada muito forte nisso, né? É normal, é o pânico, é medo de perder, enfim, é assim que funciona o sistema, né? Então, entender para o momento que o empresário está vivendo, fazendo uma DRE rápida, seria importante. Por quê? Porque se ela tem acesso a linhas de crédito do governo, e essas linhas vão estar em torno de 3,5, né, com a Selic, um pouquinho acima da Selic, enfim, se você tem acesso a essas linhas, se há a possibilidade de você buscar essas linhas compatível para que você proteja o seu caixa nesse momento, mas sempre olhando com horizonte de longo prazo, tá, gente? Cristina, eu recomendo que você não venda no momento, porque vai retomar os preços. Os preços retomam. É como você ter um ativo na bolsa hoje. Quem perdeu 90 dias atrás, aquele pânico, 50%, muita gente resgatou no pânico. Aqueles que ficaram, voltaram, depois de quase 40 dias, a bolsa já está batendo quase 100 mil pontos, bateu 97 mil pontos. Então, é não bater o desespero. Então, vai do momento que você está vivendo. Agora, eu não recomendo você queimar o seu ativo, sem antes determinar as prioridades de caixa. Porque se você for queimar o ativo para pagar conta do passado, sem analisar prioridades, significa que você não está olhando para frente e você corre o risco de daqui a pouco ter outro problema, que você não vai ter recurso para gerar o negócio, para gerir o negócio, e vai perder o ativo, vai perder o bem. Então, é uma decisão que tem que ser avaliada, tem que ser analisada, né? Tá? Se você tiver condição, repito, de buscar esse recurso e segurar o bem, eu recomendo. Mas não também pegar o recurso que você vai ter aprovado sem determinar prioridades. Volto a falar, criar musculatura para o negócio, que a conta do passado não gera dinheiro, não gera receita. E aí você vai ter dois problemas na frente. Então, dimensionar tudo isso é importante. Tá ótimo. O pessoal está se interessando em fazer umas perguntas. Tem uma da Verônica Souza. O que ela diz? Qual a importância? Aqui é bem direto para vocês mesmo, o serviço que vocês prestam. Qual a importância de ter uma consultoria financeira externa nas empresas de pequeno e médio porte, inclusive para acompanhar os sistemas e as planilhas de controle? Quer saber se vocês oferecem esse tipo de serviço e agradece pela live. Sim, Verônica, obrigado pela pergunta também. Sim, nós oferecemos esse trabalho, que é justamente não só de analisar os números, mas também criar mecanismos e ferramentas, principalmente baseadas em sistema, para que esses controles fiquem efetivos e para que isso seja utilizado pelo empresário depois que a consultoria termina. Então, fica a ferramenta, ficam os instrumentos, e o empresário dali para frente ele pode tomar as decisões sozinho. E, se for necessário, de tempos em tempos, a consultoria volta, presta um serviço pontual, só para poder analisar e ver se os rumos do negócio eles continuam sendo da forma que foram traçados nesse diagnóstico inicial, tá bom?
Não, legal. A gente tem aqui o Marcos Laços, ele está muito preocupado com o que vai acontecer com os preços na retomada, com a questão de baixar muito o valor, e dá a entender que ele quer saber uma dica de como a gente lidar agora na hora de precificar nessa retomada. Eu não sei se essa é exatamente a praia de vocês, se vocês têm alguma coisa para complementar nesse ponto. Falhou um pouquinho no início a pergunta, Marcos, por favor. Tá. O Marcos está muito preocupado com a retomada dos preços. Quando o mercado voltar, o que vai acontecer na hora de fazer a precificação, né? É um problema que a gente vai encarar, e se isso para vocês está na área de vocês para poder responder com bastante objetividade. Bom, só para complementar o que ele colocou, também agradeço aí a pergunta. É o seguinte, aí teria que ser feito um trabalho de custos, baseado novamente nas informações que a gente tem que obter na DRE, porque ela é que vai servir de base para que a gente possa ter uma ideia de rentabilidade do negócio. Porque eu sei, ele vai ter que se adequar. Muitas situações, pelo faturamento, ele vai ter que se reestruturar. Se ele não fizer essa reestruturação interna, aí fica difícil, a hora que voltar, e aí a concorrência também vai estar, justamente, o mercado que dita o preço, isso vai ter que estar muito afinado. Se você não tiver ideia daquilo que realmente é o teu custo mensal, até para poder trabalhar numa concorrência bacana, e de repente não ir no embalo do concorrente, que tem uma estrutura bem diferente da tua, acabar caindo numa armadilha e ficando depois sem receita lá embaixo. Se ela não fechar, se não tiver sobra de dinheiro, esquece. Não adianta você querer fazer o preço do concorrente, porque você vai, infelizmente, cair numa cilada. Tá. O João Pim, presidente da Blovex, ele está com uma dúvida aqui também. Como buscar crédito considerando apenas a estruturação do negócio e colocando o passivo na prateleira? Eita, esse é o grande problema de todo mundo, né? Nossa. Até esse doutor Fernando, que pena, né? Um problema técnico com ele, poxa. Ele iria responder com bem propriedade isso daí, porque não é ignorar o passivo. Colocar na prateleira significa fazer gestão sobre o problema. Isso tudo tem que ter análise jurídica. O que eu acredito muito, que vai haver muita flexibilização, tá? De todas as partes. Por quê? Porque quem está do outro lado quer receber. Por exemplo, nossos 18 projetos com dor, tá? E 2 no amor que nós temos, os 18 que nós estamos administrando, está na dor pura. Mas não houve corte ainda de fornecimento, conseguimos excelentes acordos com o sindicato, que alguns teve que realmente demitir, não houve outra forma, e nós analisamos que esse mercado automobilístico vai demorar de 3 a 5 anos para se recuperar, então não adianta também manter um custo dentro da empresa que vai ser recuperado em 3, 4, 5 anos. A empresa não vai ter esse fôlego, né? Então, os sindicatos estão flexíveis, os bancos vão ser flexíveis, e como o Eduardo colocou, o governo também vai ser flexível, mas para tudo isso, tem uma palavrinha-chave que vai ser repetida, e quem não quiser ouvi-la vai ter dificuldade para poder ficar no mercado. Gestão. Olhar para dentro do negócio. Determinar prioridades. Vai estar na prateleira, sim, mas com análise jurídica. Por exemplo, tivemos um caso semana passada num banco, nós levamos um projeto de recuperação para o banqueiro e foi negociado dentro das condições que nós podíamos pagar. Por quê? Porque houve dados, fizemos uma análise, ele quer receber também. Nós colocamos para o banqueiro que para receber tem que ser dessa forma. Ele flexibilizou e muito essa possibilidade. Então, por que isso? Porque nós levamos uma proposta consistente, né? Então, isso é importante, isso é muito importante, fazer gestão sobre o passivo e não deixá-lo lá esquecido, porque uma hora isso vai bater e aí sim, aí você pode colocar em risco todo o seu negócio. Pessoal, nós temos menos de 5 minutos agora. Eu queria que a gente tentasse responder uma ou duas perguntas mais, acho que não vai dar mais tempo do que isso, de forma mais rápida, de forma a gente deixar pelo menos os 2 últimos minutos para o nosso presidente fazer uma colocação também importante. Ótimo. Bom, vamos lá. Essa daqui é uma que preocupa a grande maioria do pessoal, do empresariado do transporte executivo. A Rosilene Vidal vai querer dizer o seguinte, que muitas empresas elas têm veículos financiados
e isso impacta na aquisição de um pedido de um novo crédito, o que fazer nesse caso? A gente vai ter que fazer uma resposta bem sintetizada agora. Então, o carro está financiado, como fazer para conseguir empréstimos da empresa? Eu acredito que a questão dela está envolvida na inadimplência, né? Ela deve estar inadimplente, eu não sei se está inadimplente ainda ou não, né? Mas essa é uma dificuldade. O mercado ainda não flexibilizou para financiamento de máquinas e veículos. Eles estão resistentes, mas na medida em que a economia ainda, nós estamos no epicentro da crise, né? E aí vai ter uma visão mais de longo prazo de recuperação, eu acredito que eles vão flexibilizar, porque senão eles vão tomar os veículos, né? E aí, toma veículo, toma máquina, e como é que fica? Aí não tem liquidez também, que você vende isso para quem? Então, é no que eu acredito, que esse mercado está mais rígido ainda na flexibilização. Mas nós temos vários casos, eu estou com 3, inclusive, nos projetos de financiamento de máquinas e veículos, nós estamos tendo dificuldade. Quem sabe nós vamos ter que acionar até o jurídico para isso, para poder realmente buscar essa flexibilização. É o tempo mesmo, viu? Vai vir muitas coisas ainda nesse decorrer desse semestre. Isso mesmo. Bom, Luciano, acho que agora seria legal a gente levar para as considerações finais, e como o Alexandre falou há pouco, a gente conseguir deixar um pouco para o João também finalizar, ele tem algumas rápidas considerações para fazer também, e eu, da minha parte, vou agradecendo a presença aqui de todo mundo, e vamos organizar uma próxima para tirar mais dúvidas, ficaram várias dúvidas para trás ainda, agradeço muito a audiência de vocês. Então, vamos lá, Luciano, considerações finais. Gente, muito obrigado pela oportunidade a todos, tá? Ao Rogério, a Blovex, a toda o envolvimento de todos para que isso acontecesse. Uma palavra que eu vou deixar: a transformação se dá no encontro. Esperança. Temos que ter esperança, gente, não há outra forma. A história desse país é de empreendedorismo. Esse país ainda é imaturo em muitas questões. Nós vamos amadurecer. Se não para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, mas não vamos deixar de acreditar. É muito importante nesse momento, tá? E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Então, vamos passar a palavra para o João, para finalizar, João. Soltar o microfone. Pronto. Não vai. Agora foi. Agora sim. Com problema de comunicação com o João. E eu acho que foi dado o pontapé inicial. Se você puder repetir, porque congelou a sua imagem. Foi dado o áudio. Eu estava agradecendo a presença dos nossos convidados, agradecendo a R1 pelo apoio na formulação desse evento, e foi dado por vocês o pontapé inicial do nosso próximo encontro, né? Existem muitas questões periféricas que vão surgir a partir das proposições que foram colocadas hoje aqui. O segmento empresarial pode parecer muito simples, mas ele é de uma complexidade que você tem que buscar todas as questões e colocar tudo na mesa para avaliar. Então, muito obrigado. Vamos trabalhar no sentido de criar outras discussões, outras proposições para o mercado, né? Agradecemos demais a participação de todos vocês. Bacana, João. Pessoal, então vamos encerrar. Obrigado por todo mundo que nos acompanhou. Acho que para uma primeira live foi bom, teve bastante assunto importante a ser discutido. Uma pena que o Dr. Fernando não pôde interagir com a gente nessa primeira live. Na próxima, com certeza, a gente vai fazer com que ele possa esclarecer essas questões jurídicas para todo mundo que tem interesse. E quero agradecer a R1, agradecer a todos vocês, Luciano, Eduardo, Marcos, João, pela participação, e lembrando que tudo que passou aqui na live vai estar disponível no canal da Blovex no Facebook, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até.